Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Adriano Santos. No vídeo de hoje nós aprenderemos um comando extremamente necessário e útil da linguagem SQL. Ele é pertencente a DQL. Quando falamos de DQL, estamos falando do comando select. Este comando permite recuperar dados de objetos como tabelas e views em um banco de dados, além de estar presente também no uso auxiliando alguns scripts de programação, sendo assim aplicado numa semântica diferente de uma consulta. O seu uso é bastante abrangente, pois é combinado com filtro de seleção where, operadores aritméticos, lógicos, relacionais e operadores SQL, além de funções de agregação, agrupamento e paginação, e também subquery ou subconsulta. Sua sintaxe é a seguinte: o comando select, os campos que eu desejo selecionar, from, de onde esses campos serão extraídos. Aqui entra o nome da tabela que eu desejo os dados, pois eu posso observar aqui que em um banco de dados existe mais de uma tabela. Então, no nosso caso, é a tabela funcionário. Vejamos o exemplo do comando a seguir. Select, selecione os campos RE, nome e admissão. From, ou seja, da tabela TBL funcionário. O comando vai me retornar a seguinte consulta. Eu tenho uma tabela que me retornou os dados que eu requisitei. Como eu não especifiquei nenhum filtro, os dados de todos os funcionários serão retornados na minha tela, recuperando todos os campos de uma tabela. Select asterístico from TBL funcionário. O asterístico tem o papel de me dizer que todos os campos serão retornados nessa busca. Então eu tenho ali todos os campos da tabela funcionário. Iniciando a aplicação do filtro de seleção where. Select todos os campos, ou seja, asterístico from TBL funcionário. Where, o comando where quer dizer onde, onde o campo código ele for igual a 3. Então, eu tenho aqui como resultado um funcionário com o nome de Wallace Q. Santos, tem como o seu identificador o número 3. Como podemos observar, o caractere asterístico recupera todos os campos de uma tabela. Esta forma de criar um select é prática, porém não muito eficiente, pois quando especificamos quais campos queremos que sejam retornados em uma consulta, poupamos o servidor fazer uma verificação de quais são os campos antes de efetuar a busca dos dados, consumindo um recurso a mais. A cláusula where permite ao comando SQL passar condições de filtragem, especificando ao comando select quais dados serão apresentados. Seu uso pode ser combinado com os seguintes operadores. Operadores de comparação. Eu tenho aqui inicialmente o operador igual, que é aplicado da seguinte forma. Então nós veremos que o comando igual ele será combinado com o comando where. E eu tenho o script seguinte aqui: select todos os campos asterístico, from, de onde, da tabela TBL produtos, where, ou seja, onde o campo código ele seja igual a 2. No próximo exemplo eu tenho a mesma situação, porém desta vez eu quero que me retorne todos os produtos onde o valor desses produtos eles sejam maior. Eu tenho ali o símbolo de maior, maior que 100. A mesma situação, porém agora eu vou fazer o inverso, onde where o campo valor for menor que 10. Bem semelhante agora, eu tenho um símbolo ali de maior ou igual. Um comando select asterístico from tbl produto, selecione todos os produtos, todos os campos dos produtos, onde o campo valor ele for igual a 10. Então, nas consultas em questão aqui, eu já aplico um filtro, que tem ali consigo uma condição. Nesta última aqui, eu posso observar que me serão apresentados todos os campos dos produtos, apenas dos produtos onde o valor for maior ou igual a 10. A mesma situação aqui, só que agora de forma inversa, onde o campo valor for menor ou igual a 10. Neste último exemplo de operadores de comparação, eu tenho o mesmo comando, só que porém agora where, onde o campo valor ele for diferente de 10. Ou seja, tudo aquilo que não for 10 dentro
do campo valor me será retornado nessa consulta. Operadores lógicos. Então eu tenho aqui a princípio o operador AND, que significa e. Ele será aplicado aqui da seguinte forma. Vamos analisar aqui este comando select. Então eu tenho select, os campos código, nome, idade, CPF. Então selecione os campos código, nome, idade, de onde? From TBL pessoa. Vai lá na tabela pessoa e selecione estes campos para mim e me retorne. Quando? Quando, where, nome, quando o nome ele for igual Adriano Santos e ao nosso operador aí, o campo código for igual a 1. Então aqui eu tenho uma combinação de operadores, um operador de comparação e um operador lógico, que juntos me trará a resposta dessa consulta. Observe que quando eu tenho o operador AND, eu tenho ali duas situações e as duas precisam ser verdadeiras. Não basta só que haja um campo que me retorne Adriano Santos, mas que o código seja diferente de 1. Então, o campo nome tem que ser Adriano Santos e o código 1. Na situação a seguir, já há a possibilidade de uma das situações serem verdadeiras e eu obter um retorno das informações, que é o comando, que é o operador OR, ou que significa ou. Então eu tenho o mesmo comando select, que vai me retornar os campos código, nome e idade. Porém agora, onde o campo nome for Adriano ou o código for igual a 1. E por fim, eu tenho o operador not, que é uma negação. O comando not, ele verifica, no caso aqui, os valores que não são 450 e me retorna o que eu especifiquei na consulta. Operadores SQL. Então, o primeiro operador SQL que nós vamos ver aqui é o in. Ele permite que eu faça uma verificação numa lista de valores. Então, eu quero que selecione todos os campos da tabela produto, select asterístico from, onde, where, valor, onde o campo valor in, ele esteja numa lista de alguns valores. Ali eu tenho o valor 400 e o valor 90, e essa lista pode crescer. Not in faz o inverso. Então, desta vez aqui, eu quero que os valores eles não estejam na lista especificada. Ele não esteja nos valores 400,90 e da mesma forma a lista pode crescer. Between faz uma busca num intervalo de valores. Então eu tenho aqui o mesmo comando select asterístico from produtos, selecione todos os campos da tabela produto onde o valor ele esteja entre 400 e 900. Not between faz o inverso. Eu quero um resultado de todos os campos dos produtos, só que desta vez, where, valor, onde o valor não esteja entre 400 e 900. Exists. Este operador verifica se existe algum resultado para uma subconsulta informada. Sua utilização é recomendada quando se deseja trazer resultados onde um valor específico existe dentro de outra tabela. Esse aqui é um assunto para ser abordado em futuras videoaulas, pois diz respeito a subconsultas e é um assunto mais avançado, não será tratado nessa videoaula. Ainda em operadores SQL, nós vamos ver agora um operador muito útil aí para consultar uma string, como por exemplo o nome de alguma coisa ou de alguém. Então eu tenho o comando aqui select, o campo nome, CPF, de onde, from, da tabela pessoa, where, onde, o nome, like, ele seja exatamente Adriano. Então eu tenho ali, entre aspas, simples e entre o símbolo de porcentagem. O comando aplicado dessa forma, ele é semelhante ao sinal de igual, do operador igual. Que esse é um campo reservado para consultas do usuário. Quando tiver lá uma página com campo para consulta, onde a pessoa vai lá e digita para saber se tem alguns dados ali referente ao inserido por ela na consulta. E o resultado,
Ele é apresentado conforme a construção internamente dessa consulta. Outra forma que nós temos aqui, mais um exemplo, né? O mesmo comando, só que dessa forma eu quero uma string que comece com a letra F. Agora, o mesmo comando apresentado anteriormente, porém, ele deve terminar com a letra S, daquela forma ali que é aplicada, like, aspas simples, sinal de porcentagem e a letra que eu desejo que seja retornada no final. Agora nós veremos a aplicação do comando utilizando o underscore. A semântica do sinal de porcentagem segue a mesma regra. Então eu tenho ali aspas simples, underscore, a letra O e o sinal de porcentagem. Isso quer dizer o quê? Que existe uma letra que eu não sei qual que é, a segunda letra deve ser O. Isso significa que eu procuro uma string com duas letras, sendo que eu não sei qual que é a primeira letra. Na linha de baixo eu tenho mais um exemplo, o qual está me dizendo que os dados serão apresentados, né, o nome, o CPF, da tabela pessoa, where, né, onde o nome, like, aspas simples, porcentagem, e eu estou pedindo após a porcentagem 2 caracteres, né, uma string de 2 caracteres, o qual a penúltima letra é a letra S. Então os dados serão retornados quando a penúltima letra ela for um S. A última eu não sei qual é. Então eu recomendo a vocês que testem e entendam como que este comando funciona. É um comando aí bastante útil, como todos os outros, e não é difícil. Vão fazendo o teste e entendendo como que funciona aí a sua aplicação. Neste caso aqui, ele vai me retornar agora o nome da tabela pessoa, onde houver um nome que comece com S, termine com S, tenha 4 caracteres que eu não sei quais são. Então eu quero saber que palavra é esta. Para isso, eu criei a estrutura ali, tudo certinho, e dentro dessa estrutura eu sublinhei 4 vezes o underscore, dizendo que há 4 caracteres que eu não sei qual que é, mas que começa com S, essa palavrinha, e termina com S. Ainda em operadores SQL, nós vamos ver aqui o operador is/no. Então, entendendo o comando, eu faço aqui um select, né? Selecione o campo modelo e o campo placa from, de onde? Da tabela TBL veículo, where, onde o campo refun ele seja null, is null. Então, esse é um campo chave estrangeira referente a uma tabela criada a funcionários. Quando esse campo for nulo, os dados que eu pedi, eles me serão apresentados. Já o operador not null, ele faz o inverso, ele me retorna a placa e o modelo quando o campo refun ele for not null. E assim nós encerramos a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam, deixem o seu like.